já temos sido impactados, tocados pelo Teu poder, tocados pela presença do Espírito Santo, que nos revela Cristo, que nos transforma, que nos revela a palavra, que nos faz pensar na vida. Para muitos de nós, o Espírito Santo faz passar um filme na cabeça no meio da adoração, e nós olhamos para a vida e pensamos o que vale realmente alguma coisa, onde nós temos queimado tempo, dinheiro, energia, é algo que vai durar ou que não vai durar, como temos agradecido, como temos sido gratos a Deus ou não. Então eu oro, Pai, para que em nome de Jesus já haja sementes poderosas do Senhor germinando nos corações, e oro para que agora o Senhor também me ajude, para que eu pregue, Pai, como que em línguas, como eu procuro falar, para que cada um receba no seu idioma, na sua vida, receba na sua experiência, para a Tua glória, em nome de Jesus. Fala conosco, fala comigo, fala aos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor, nós confiamos na Tua palavra. Eu confio na Tua palavra. Toma minha mente, toma minha boca, toma meus pensamentos, leva todos cativos ao Senhor, para que a Tua palavra flua com liberdade, e sem nenhuma influência humana, mas totalmente pelo Senhor eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu vou falar sobre gratidão hoje, e eu quero semear sementes de gratidão na sua vida, mas enquanto a gente estava no louvor, eu fui impactado com uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é interessante, não é bíblica, mas você não vai achar que eu estou trazendo uma heresia, eu vou explicar. Normalmente nós temos muito mais, eu fiquei dentro de um caixote aqui. Normalmente nós somos levados a... está abafado um pouquinho, mas eles estão achando lá, né? Por favor, obrigado. Então, normalmente nós somos levados a focar no que nós não temos, do que ser gratos por aquilo que nós temos. Na verdade, até o Evangelho de Jesus Cristo está sendo distorcido nesse tempo em que vivemos, pela apostasia entrando dentro da igreja, e os crentes têm sido chamados a crer para comprar e ter as coisas do mundo, prosperar exclusivamente ou muito financeiramente, como um foco muito mais central, como um foco muito mais, como se Jesus tivesse morrido na cruz para as pessoas serem enriquecidas, o que não é verdade. O que não deixa também de ser verdade, a palavra de Deus nos diz que o Senhor em todas as coisas, Ele vai nos prosperar. Prosperidade faz parte de quem Deus é, mas se nós não aprendemos a ser gratos pelo que temos, nós nunca teremos o suficiente, nós nunca teremos um coração pronto e abençoado para receber o novo de Deus, porque quando receber o novo, ele rapidamente vai perder o seu valor, porque há algo melhor, há algo a mais, sempre vai haver algo mais. Aqui eu pegaria aquele texto de Provérbios, fora de contexto, mas dentro de contexto, porque diz que a sanguessuga diz dá, e parece que os crentes estão virando crentes sanguessugas, porque na verdade nós não damos a Deus a mesma gratidão por tudo o que Ele nos dá, e se nós não somos gratos por aquilo que nós temos, nós nunca seremos os melhores nós que Deus nos chamou a ser, porque sempre alguém vai ter mais do que você tem. E se você focar sempre no outro, você vai ser infeliz, mesmo sendo uma pessoa tremendamente abençoada. Que coisa louca. E a heresia que eu vou falar, com muito cuidado, eu vou dizer para vocês que Lúcifer, ele era um cara altíssimo no céu. Ele estava ali pertinho de Deus. Ele cuidava da adoração. Ele tinha um lugar mais alto do que todos os anjos, do que 99% talvez de todos os seres do céu. E ele não conseguiu ser grato por isso, ele quis ser como Deus. Se ele tivesse sido grato a Deus pelo lugar que ele tinha no céu, a história teria sido completamente diferente. É claro que a vaidade dele entrou, mas com certeza a vaidade dele entrou junto com a ingratidão daquilo que Deus lhe tinha chamado para ser querubim da guarda, ungido. Perfeito era nos teus caminhos, a palavra de Deus nos diz, Deus falando para Lúcifer, como se Deus quase que ficasse frustrado com aquilo que Lúcifer se tornou. É claro que Deus sempre soube o que iria acontecer, mas a gente percebe Deus assim, uma certa dor no coração de falar acerca de quem Lúcifer se tornou. E entenda que a contaminação de Satanás, ela permeia esse mundo em que você e eu vivemos. A contaminação da insatisfação, a contaminação de querermos ser deuses. Todos querem ser deuses. Vão ser Deus na política, Deus no esporte, Deus nos negócios, Deus na música. Em qualquer lugar há um desejo de ser alguém maior do que todos os outros e fazer melhor do que todos os outros, ou mesmo que não seja melhor do que todos os outros, ser reconhecidos a mais do que os outros, porque nós muitas vezes nos achamos mais do que somos, não é verdade? Ou nós queremos ser mais do que somos em relação a outros e nunca em relação a nós mesmos diante do Senhor. O Senhor tem algo para a sua vida
do jeito que você foi criado para ser. Deus tem um propósito, tem um plano para a sua vida. Deus tem uma graça escondida em você. Você é único. Mas o sistema em que nós vivemos, o mundo caído, para dominar as pessoas, é mais fácil querer colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa e todo mundo ser padronizado de uma mesma maneira, para todos serem todos estarem tentando muito ser iguais, porque se todos tentamos ser iguais, é mais fácil de um sistema único controlar a todos. Nós não podemos compreender que a beleza, ela é diversificada e não um único padrão de beleza, que a moda pode ser do jeito que eu quero me vestir, do jeito que eu sinto bem, e não do jeito que alguém obriga que eu tenho que me vestir naquela época, naquela estação, meu corte de cabelo, o tipo de música. Todas as coisas são tão assim, concentradas em poucas coisas, para que todas as pessoas que não são daquele jeito, se sintam frustrados e se sintam então, não abençoados. E não conseguem olhar para si mesmo e perceber os tesouros que Deus escondeu dentro de cada um de nós. Deus tem uma marca única em você, você tem uma única impressão digital, você tem uma única íris, você tem um único código genético, você é único. Há algo de Deus em você, e se você fica buscando nos outros, você vai viver frustrado. Mas se você permitir que Deus revele ao seu coração quem Ele fez você para ser, quem você é nele, quem você pode ser em desenvolvimento nele, você vai ser feliz, você vai ser transbordante, você vai viver uma gratidão extraordinária, porque você sabe que tudo isso veio de Deus e volta para Ele, a Ele a glória. Todas as coisas são de Deus, tudo veio por meio dele para Ele. E nós então caímos nas ciladas do mundo de tentar ser quem nós não somos. E aí que é cruel. Eu fui federado de basquetebol pelo Clube Pinheiros quando eu tinha 13 e 14 anos. Eu disputei campeonato paulista. Eu era muito bom. Muito bom. Só que eu era um cara assim que me destacava pela minha altura no basquete, no meio dos outros caras, que tinham 20 centímetros, 25 centímetros a mais que eu. Ou seja, eu não tinha a menor chance daquela coisa. Mas eu não ia me comparar então, naquele momento, com alguém que jogasse um basquete do meu nível. Naquela época tinha um basquete show que chamava Harlem Globetrotters. E os caras viajavam o mundo fazendo coisas extraordinárias no basquete. Era um show de jogo de basquete. E meu pai me levou lá no ginásio do Ibirapuera. E aí eu fui ver os caras jogar, e o cara fazia a cesta do meio da quadra, e hoje todo mundo faz, o cara fazia uns malabarismos, e tinha um monte de coisa, então era aquela coisa assim, era incompreensível como aqueles caras jogavam. E aí no primeiro treino que tinha no Clube Pinheiros, estavam todos os meninos tentando fazer um monte de coisa que não tinha a menor condição de fazer, e se eu tentasse só me comparar com aqueles caras, eu ia ficar mais frustrado, e eu não ia conseguir nunca jogar um bom basquete. Eu consegui jogar um bom basquete depois em times de igrejas, consegui jogar, arremessava bem de fora, não era tão bom para entrar dentro da área, tinha uns caras mais altos que eu, mas eu achei o meu jeito de jogar. Eu não fui me comparar com aqueles caras, eu fui comparar comigo mesmo, o potencial que eu tinha. E então foi uma experiência interessante de perceber ao longo da vida como normalmente nós nos comparamos com pessoas que são muito melhores do que nós, em alguma área que nós nunca vamos conseguir ser iguais a eles, porque o diabo quer nos colocar no coração sementes de frustração e de ingratidão, porque parece que nós fomos criados para ser alguém, e é verdade, só que o diabo pegou o engano, nós não fomos criados para ser iguais aos outros, nós fomos criados para ser iguais a Cristo, e querendo ser iguais a Cristo, o Espírito Santo se encarrega de operar em nós as transformações que nós precisamos. O Espírito Santo vai desenvolver em nós os dons, as habilidades, as competências que são partes de quem é Jesus Cristo, porque todos nós juntos nós formamos o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo ele é formado por cada um de nós que queremos ser transformados à imagem de Cristo. Cada um de nós, como se fosse um quebra-cabeças, nós formamos aquela imagem. Você já viu aquelas artes bonitas que as pessoas fazem, efeitos especiais, às vezes em vídeo de TV, que colocam um monte de carinhas de pessoas e aí a coisa vem assim e forma uma imagem maior? Aquela figura ela é tão inspiradora, porque essa é a realidade de quem nós somos em Cristo. Nós fazemos parte do corpo dele. Só que normalmente nós pensamos na mão, no pé, e tudo bem, nós temos base bíblica para isso, mas pensa que cada um de nós é como se fosse a célula, uma célula do corpo de Cristo. Ou seja, tudo que é de Cristo está em nós, enquanto célula. A célula que nós somos, fazemos parte de tudo. A vida de Cristo está em nós, e nós fazemos parte de quem Cristo é. Todos nós, então, dentro do corpo de Cristo, nós somos poderosos, nós somos únicos, e se nós, então, permitimos que os dons de Deus em nós, os chamados de Deus em nós,
as habilidades de Deus em nós, a competência de Deus em nós, a nossa origem que faz ser quem nós somos em Cristo. Você é único, Deus tem uma história, Deus tem algo com você e através de você, e o nosso chamado é para, enquanto estamos vivendo aqui, encontrar o máximo de quem nós somos chamados para ser, para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. O meu propósito de vida desde o começo foi ser um pastor. E a coisa que eu fiz quando eu tinha 18 anos, eu lembro que eu falei com todas as forças da minha alma, diante do mundo espiritual, eu falei, eu nunca vou ser pastor. Estava bem alinhado, não é isso? Estava bem no centro, né, do que Deus queria. Por quê? Porque normalmente o que Deus quer que você seja, você vai ter luta para nunca ser o que Deus chamou para ser. Naquela época eu já contei algumas vezes, eu tinha 2 amigos da igreja. Eles sabiam muito mais Bíblia do que eu. Eles sentavam lá para conversar com meu pai, que sabia muito da Bíblia. E eles conversavam, eles faziam perguntas para meu pai. E eu não sabia nem fazer aquelas perguntas, quanto mais saber as respostas. Eu boiava. Eu falei, Jesus, agora eu não tenho a menor condição desse negócio. Mas Deus foi misericordioso comigo e me levou para ser líder daquela igreja pequena, lá no Itaim. E ali Deus começou a trabalhar comigo. Então, tudo bem, vou ser líder, vou ajudar o Senhor. Vou fazer minha parte. E ao longo da vida o Senhor veio tratando as coisas para que agora eu possa viver nessa idade, a plenitude do chamado que Deus deu para mim. Você pode olhar e ver então o que eu sou. Eu sou o resultado de muitas coisas, porque eu decidi de alguma maneira inconscientemente aceitar o que Deus estava fazendo. Mas eu só fui ser consagrado ao ministério pastoral 30 anos atrás, vai fazer 30 anos agora em novembro. E muita coisa mudou, muita coisa eu passei. Semana passada eu compartilhei com vocês sobre as tempestades da vida. Eu falei para você que realmente as tempestades da vida são uma bênção, depois que você passa por elas. Enquanto você está passando, você vai dizer, Deus do céu, o que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor, Ele controla as estações. Então hoje eu sou o resultado do que eu permiti que Deus fizesse em mim, do que eu aceitei que Ele fizesse em mim, de eu me conectar com o que Ele me chamou para ser, para a glória dEle. E é isso que eu tenho que fazer agora, até o último dia da minha vida, é ser o melhor neste chamado que Deus colocou para mim, que é diferente de qualquer outro pastor. Tem pastor com 1 milhão de gente. Glória a Deus, mas se eu pensar em ser Ele, eu estou frustrado. Eu vou pensar em ser quem Deus me chamou para ser, em cumprir o chamado que Deus colocou para mim, em usar os dons que Deus projetou na minha vida, em revelar Cristo da maneira que Ele me chama para revelar, pregar o tipo de conteúdo que Ele pôs no meu coração e que é resultado de dezenas de pessoas que ao longo desses 62 anos puseram a mão na minha cabeça, profetizaram, me abençoaram, me ensinaram, me discipularam, gastaram tempo em mim. O Senhor preparou um monte de pessoas para me abençoar ao longo dessa trajetória. Então eu não sou alguma coisa, eu sou o resultado de muitas coisas que muitas pessoas viveram ao longo das suas vidas e que Deus preparou para fazerem parte, para me abençoar, para semear em mim, para me ajudar a ser quem eu estou sendo hoje. E quando eu me levanto para pregar, é sempre um momento de muito confronto, porque eu amo pregar, eu nasci para pregar, mas quando eu chego aqui assim, eu penso muitas vezes o seguinte, olha, eu estou tão feliz aqui, mas estou tão feliz aqui que vocês não precisavam nem estar aqui, que eu podia estar pregando. Porque o que eu quero é fazer o que Deus me chama para fazer. Se pode ser bênção na vida de vocês, melhor ainda. E quanto mais eu me aprimorar no que Deus me chama para fazer, eu vou ser uma bênção, eu vou poder falar da parte de Deus para vocês, eu vou poder de alguma maneira compartilhar verdades espirituais e realidades espirituais que vão fazer diferença nas suas vidas. E se eu fizer isso, ninguém vai falar que eu fiz alguma coisa e que eu sou bom, mas vão falar que eu não atrapalhei o que Deus queria fazer nesta manhã na sua vida, porque eu compartilharei o que Deus propôs a falar para vocês hoje, e eu então sou só a boca de Deus nesse momento de falar o que Ele vai falar para você, e do meu jeito de pregar. Tem gente muito mais erudita, tem gente muito mais profética, tem gente com diferenças, e por muito tempo eu tentei falar, meu Deus, esse cara, aquele cara, eu desisti. Eu quero ser quem Deus me chama para ser, do jeito que Ele me chamou para ser, do jeito que Ele me constituiu para ser, porque se eu fizer assim, eu vou ser uma grande bênção, porque eu vou usar o que Deus colocou em mim, para usar para a glória dEle. E assim é com você. Deus tem um chamado, tem um propósito. Normalmente o que Deus tem para você, é alguma coisa que em criança, alguém falou para você, você nunca vai poder ser isso, você nunca vai dar para ser dessa maneira, isso aqui não é para você, porque foi o que falaram para mim. Não ninguém, mas o mundo espiritual falou.
E nós não somos chamados para servir a Deus só como pastores, mas como empresários, como executivos, como profissionais, como médicos, advogados, engenheiros, como professor de Bíblia, como professor de EBD, como adorador, como gestor de igreja, como alguém que entende de tecnologia e pode ajudar o culto, em várias maneiras de você ser quem Deus chamou você para ser. Mas para isso é fundamental que você comece agradecendo a Deus por aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem é o que Deus te deu como semente para você começar a manifestar quem você vai ser. Você vai manifestar e vai fluir no que Deus te constituiu para ser. Não se compare com ninguém em nome de Jesus. Não se compare. Seja o melhor você, com a bênção de Deus, para a glória dEle, em nome de Jesus. Eu sempre falo que se Deus chamou alguém para ser pastor de 1 milhão de ovelhas, e a pessoa tiver 999.999 ovelhas, e Deus chamou um outro para ter 100 ovelhas, e esse que era para ter 100 ovelhas tiver 150 ovelhas, esse que tem 150 tem mais do que o que tem 999. Você está entendendo isso? Porque Deus ele trabalha no princípio da proporção. Deus trabalha no princípio da proporcionalidade do que você faz com aquilo que Deus chamou você para ser. Isso é tremendo. O dízimo nos iguala. Alguém que dá 1 milhão de dízimo porque ganhou 12 milhões, dá menos do que alguém que ganhou 100 reais e deu 10. Você está entendendo? Deus não está ligado no valor. Deus está ligado no coração. Deus está ligado na obediência. Deus está ligado no que fazemos com o que Ele nos deu. Então, proporcionalmente, Ele espera que nós venhamos a multiplicar o que Ele nos deu para a glória dEle. Amém? Você recebeu alguma coisa até aqui? Glória a Deus. É que eu não entrei no meu esboço ainda, por isso que foi bênção. O que eu quero falar para você, rapidamente, para falar de gratidão. Lembra que eu falei que eu falo de gratidão? Rapidamente eu digo que a gratidão, na Bíblia, ela tem uma referência muito poderosa, que é o que acontece quando há ingratidão. E aqui eu vou ler o texto com vocês. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 1, versículos 20 a 23. E veja como Deus trata as pessoas que não apresentam gratidão a Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Até aqui. O que Deus diz é o seguinte: a criação de Deus, ela torna todos os homens indesculpáveis de observar o poder de Deus, o poder de um ser superior, o poder de uma força suprema, qualquer nome que se dê no princípio da revelação. Quem criou tudo isso? Como é possível que tudo isso exista? E então Deus considera que alguém que vai num painel científico, com PhD e JCH e 14, 15 lauréis, e ele fala que tudo veio de uma explosão. Esse cara pode ser considerado por sábio por todo mundo, mas Deus chama essa pessoa de louco, porque os atributos invisíveis de Deus se manifestam. O Big Bang é a única explosão da história da humanidade, da história do universo, a única explosão que gerou alguma coisa organizada, crescente e continuadamente organizada a partir da explosão, porque toda explosão gera o caos, não é assim? É única. Então não tem nem valor científico para ser considerado assim. Mas o fato que Deus diz é: olharam tudo isso, mas não lhe deram graças. Não foram gratos por haver alguém tão tremendamente superior, poderoso, de uma maneira incompreensível, e que então criou tudo isso para revelar o seu amor pela sua criação. Então Deus ele quer se revelar pela criação. Então quem rejeita conhecer a Deus pela criação e decide não agradecer a Deus por nada, achar que Ele é o seu Deus, ou achar que então o seu Deus é ave, quadrúpedes e répteis, ou colocar outros seres humanos como Deus. Pode voltar ao versículo 21, por favor, Marcão.
Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, 23, por favor, 23, isso, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. As pessoas que não agradecem a Deus, não lhe dão graças, não reconhecem o seu poder, se curvam diante de seres humanos, de imagens de adoração, em formato de aves, quadrúpedes e répteis. Que loucura! Então a ingratidão torna a mente obscurecida, escurece o entendimento. Por quê? Porque fecha o acesso à revelação. Deus, Ele quer trazer revelação para todos aqueles que se apresentam diante dEle. E a revelação dEle Ele vai dar para quem busca de coração sincero e aberto, mesmo que comece no lugar errado. Mas a pessoa tem que dizer, eu quero conhecer o Criador. Eu quero conhecer esse ser poderoso que criou todas as coisas. E quando a pessoa decide conhecer o Criador se encarrega de apresentar o pregador. O Deus da verdade, o Criador do universo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, Ele vai se revelar e alguém vai pregar a verdade. E quando prega a verdade, que é a palavra de Deus, a pessoa pode escolher o que vai fazer. Ela pode realmente reconhecer e se render a esse Deus, e ser grato pela salvação, ser grato porque de modo assombroso me formaste, como diz Davi no Salmo 139. Então a gratidão a Deus por quem nós somos, é um grande começo de uma história, de um relacionamento abençoado, porque Deus, Ele é um Deus abençoador. E Deus, Ele tem um certo desconforto com a ingratidão. Como é possível alguém receber tantas coisas de Deus e ser ingrato? Se você está aqui hoje com o seu corpo funcionando, você não tem ideia do que é alguém ficar numa cama de hospital tentando mexer o dedo do pé, porque sofreu uma fratura na cervical. Não é assim? Eu vi um filme tremendo com a Fulvia essa semana. A gente não pensa nisso, a gente pensa que eu queria ser um atleta, eu queria ter 2 quilos a menos, um pouco a mais talvez. Eu queria cantar que nem alguns cantam. Eu queria pontinhos, percebe? Agora, se eu não sou grato a Deus, porque eu estou aqui, eu consigo andar, eu consigo ver vocês, eu consigo falar, consigo me expressar, minhas faculdades estão funcionando, a minha memória está operando, alguém me ensinou a palavra de Deus, então glória a Deus, eu sou grato a Deus por isso, sou grato porque eu posso realizar o ministério e quero glorificar o nome dEle. E você já agradeceu a Deus porque lá na sua casa tinha uma cama hoje para você dormir, você saiu bem ou mal, você comeu, você se vestiu, você se arrumou, vocês estão todos muito bonitos, aliás. E vocês vieram para cá. Você percebe quantas coisas já aconteceram no seu dia e você talvez não parou para pensar em agradecer, porque você está preocupado com aquilo que Deus ainda não te deu e que você precisa ter amanhã? Sabe aquela casa que a única coisa que vence é o boleto? Falta vitória. Pensamos em coisas inúteis, em horas que nós temos que pensar em o que nós temos para apresentar diante de Deus como uma expressão da nossa adoração, o nosso culto a Ele, reconhecimento de quem Ele é. Na verdade, nós não fazemos favor nenhum para Deus, porque a gente não pode pensar de Deus mais de quem Ele é. Porque Ele é muito mais do que nós já temos como revelação. Nós não podemos falar de Deus mais do que Ele é. Nós tentamos falar alguma coisa. Às vezes, eu e a Fulvia já passamos alguns momentos na nossa vida, nós tivemos algo tão extraordinário da parte de Deus, uma bênção tão tremenda, que eu falei, Deus, eu preciso de uma unção de gratidão, porque eu não consigo nem agradecer de uma maneira que eu me sinta agradecendo. Sabe assim? Eu sentia assim, que eu falava, Deus, obrigado, era tão ridículo. Eu precisava fazer um poema, eu precisava fazer uma obra de arte, eu precisava fazer uma oração extraordinária, eu precisava fazer alguma coisa e eu não conseguia ser grato o suficiente para Deus, na limitação da minha palavra, na limitação da minha mente. Eu falei, Deus, me ajuda, porque eu quero expressar ao Senhor uma gratidão. O Senhor está vendo o que eu estou sentindo e eu não estou conseguindo expressar. Assim é Deus. Ele vai nos levar em situações e coisas que Ele quer revelar a nossa total inadequação diante dEle. Mas o amor e a bondade dEle, como cantamos, eu cantarei a bondade do Senhor. Ah, Senhor, só na eternidade. Aquele coral extraordinário, aquela música do céu, aquele ambiente que nós não conseguimos alcançar, o ambiente do céu, com cores extraordinárias, incríveis, com
perfumes com aromas, com um visual que nós não conseguimos imaginar na nossa mente. E naquele lugar nós vamos adorar o Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus no arrebatamento face a face, a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Corpos transformados, mente transformada, tudo novo, tudo novo. Para agora podemos então entrar na presença do Senhor. É como se fosse a roupa apropriada para entrar na presença de Deus. Esse traje aqui não dá para entrar na presença de Deus. Ele vai nos dar roupas novas, roupas de vestes de louvor e de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ingratidão ou não dar graças a Deus leva a este lugar de loucura, de achar que é sábio e se torna louco. E aqui eu falei dos incrédulos, mas eu vou falar de crentes. Crentes que não são gratos a Deus, acabam entrando numa confusão mental, de achar que o que precisa é o que está faltando, e não tenho isso, e não tem aquilo, e não tem aquilo outro, e aí não tem fim. E então, embora a gente venha conhecer a Cristo, o diabo consegue roubar a vida de algumas pessoas, pela ingratidão e pela frustração de querer coisas, e de não ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu e já nos fez. Se Deus entre 1 milhão de aspas, só nos desse a salvação e nada mais, e não fizesse uma única bênção, não trouxesse uma única bênção na nossa vida enquanto aqui, já seria algo extraordinário, impossível de expressar gratidão, porque a salvação eterna é incomparável com qualquer coisa que Ele possa nos dar aqui. Mas um texto que tem vindo muito forte ao nosso coração, quando nós estamos no nosso tempo de oração, é aquele que o seu próprio, não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tudo que nós precisamos para a vida. Se Ele deu Jesus Cristo, o que é qualquer coisa de valor nessa vida que Ele não possa nos dar? Então a questão é como nós nos relacionamos com Deus, não como uma máquina de dispensa, como é que é? Cash dispenser lá, de entregar a bênção, só aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão. Deus não é uma máquina de bênção, Deus é um ser. Deus tem personalidade, Deus tem emoções, Deus tem a maneira dele se relacionar, e Ele quer um relacionamento com você e comigo de uma maneira tal, que a presença dele seja tão tremenda, que nós não venhamos a sentir falta de nada, mesmo que não tenhamos efetivamente nada, porque Ele é tudo, e se Ele é tudo, qualquer coisa é nada, então Ele pode nos dar. Agora, se o que Ele nos dá é um ídolo, pode ser que o que Ele nos dê venha se tornar um Deus diante dEle. Isso é muito sério. Isso é sério. O que se torna Deus na sua vida, a bênção que Deus te deu, de prosperidade, do carro que você queria, da casa que você sonhava, da viagem que você pagou, o que pode se tornar um Deus na sua vida? Se isso tornar o lugar de Deus, passa a não ser necessariamente bênção, passa a ser uma cilada. Nós temos que ser gratos a Deus. A palavra de Deus fala tanto em gratidão, em tudo dai graças, é algo tremendo. Porque na verdade essa é uma grande mudança que aconteceu no sistema humano, quando fomos expulsos do jardim do Éden em Adão. Porque fora do jardim, esse é o sistema. Deus não interessa, Deus ele está morto, Deus está longe, vamos viver a vida aqui, vamos fazer do nosso jeito. E aí começa então um a tirar do outro, um a competir com o outro, um querer ter mais do que o outro. Isso vem desde a sequência da narrativa do Éden. Você pode ver na linhagem de Caim o que acontece. Veja que se tornou o mundo do lado de fora do jardim. Veja onde eles chegaram, pouco mais de 3.000 anos atrás, quando Deus destruiu tudo com o dilúvio. Onde veio parar a humanidade naquele momento, e onde está vindo parar a humanidade novamente nos nossos dias? Ninguém mais fica satisfeito com nada, as pessoas estão ansiosas e angustiadas, porque não têm o que acham que deveriam ter, ou porque vão talvez perder o que não querem perder, e não tem como garantir que vão manter consigo mesmas. A ingratidão, ela está em contrário ao mandamento do Senhor, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, muitos jovens, quando a gente é jovem, a gente quer saber a vontade de Deus para a nossa vida. Depois a gente fica velho, parece que a gente não precisa mais saber. É engraçado, a gente para de buscar, né? Porque o jovem quer saber a carreira, quer saber com quem vai casar e pronto. Glória a Deus, resolvido, vamos em frente. Não, Deus tem a vontade dEle para a nossa vida como um todo, um fio condutor, mas Ele quer manifestar a vontade dEle ao longo do tempo, as decisões que nós vamos tomar. E então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Então dar graças a Deus é vontade de Deus para você. Se você quer saber a vontade de Deus, começa obedecendo a que você já sabe, a que é clara, a que é explícita. Dá graças a Deus. Pastor, por quê? Por tudo. Vai na sua casa, sai andando pela sala, agradece o enfeite da estante, agradece a estante, agradece o tapete embaixo da estante, agradece pelo quadrinho que você ganhou que está do lado da estante, agradece pelo outro enfeite, agradece por aquele enfeite horroroso que caiu e quebrou e você não precisa colocar mais, agora você tem o mais bonitinho. Agradece pela sua despensa, agradece pela sua geladeira, agradece que o teu telhado não deixa chover na tua casa. Eu já morei em casa que chovia dentro. Agradece por coisas que você acha ridículas, porque elas não são ridículas até que você as perca. Agradece pelos seus pais. Meus pais foram muito precipitados. Eles foram uma bênção a vida inteira. Me ensinaram a palavra, oraram por mim, pela minha irmã também. Ensinaram para mim, para minha irmã também, senão vai parecer que eu estou falando só eu. Só que eles foram precipitados, eles morreram antes, não precisava, eles podiam estar aqui ainda. Ainda dava, fazendo as contas, Tem uns amigos meus que ainda têm os pais ali. E talvez você só vai sentir a falta dos seus pais quando eles não estiverem mais por aqui. Ligar para saber se está tudo bem. Mandar um WhatsApp é o fim do mundo, Fala sério. Ô pai, você está bem? Te amo, beijo. Liga. Valoriza quem está com você, quem faz parte da sua vida. Agradece. Me perdoem as mulheres agora, eu vou falar uma coisa que vocês deixam acabar para vocês entenderem. Vou ser muito cuidadoso. Eu vi algumas pessoas falarem o seguinte: a minha mãe me deu a vida. Não, a sua mãe te deu a luz. Quem te deu a vida foi Deus. Deus te deu a vida através da sua mãe. E eu não estou desvalorizando as mães, eu estou colocando as perspectivas corretas. A mãe não pode gerar a vida nem sozinha. Ela pode fazer parte da obra de Deus em você. Ela vai compartilhar DNA com você, ela vai compartilhar emoções, ela vai ser a pessoa que vai te influenciar poderosamente no começo da sua vida, mas depois chega um cara muito bacana que é o pai, e a coisa continua na vida do filho. Mas entenda, nós precisamos agradecer por tudo que temos, senão nós somos uma igreja de mentirosos. Eu vou tirar aquele cântico, eu sou grato por tudo que tenho, porque se isso não é verdade, é ruim cantar, hein? Vamos cantar com revelação, vamos cantar com entendimento que nós estamos falando. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu vou só pular aqui do esboço. Mudou tudo, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês podem agradecer porque eu estou pregando? Então agradece a Deus. Não por mim, porque Ele está falando isso conosco, não é isso? Em vez de reclamar se eu vou passar do horário, em tudo dai graças. Mas esse texto para mim, ele é um dos mais tremendos da Bíblia. É um texto que me impacta muito, porque ele está na velha aliança. E tem uma manifestação do poder de Deus tão tremenda, mas tão tremenda, mas tão tremenda, que em nome de Jesus um dia eu quero estar num culto assim. A não ser que o arrebatamento seja antes, aí tudo bem, eu topo ir embora, sem problema. Se eu puder esperar, eu queria. E esse culto está no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. E esse texto ele é muito, muito tremendo, ele é muito, muito poderoso. 2 Crônicas, capítulo 5, eu vou ler do 11 ao 14. Então a cena aqui é a seguinte: Salomão edificou o templo, culto de inauguração do templo, toda a cidade foi informada, um evento glorioso, algo poderoso. E aqui até uma coisa que a gente conversou, foi muito tremendo, um dia que nós conversamos aqui, foi muito poderoso, que a gente estava falando de até que ponto a gente vai ensaiar e vai preparar o repertório e vamos procurar pegar as pessoas que podem tocar. Eu não posso fazer parte do louvor tocando instrumento, eu posso tocar um instrumento na minha casa, vai ser um horror, não vai sair som nenhum, mas eu posso adorar a Deus tocando, mas para estar aqui e conduzir a adoração tem que ser os melhores músicos. Deus tem nos abençoado tremendamente com aqueles que tocam e servem nessa casa, tremendo. Os que cantam também. Ali estavam os melhores, era gente que tinha a vida inteira separada e santificada para ensaiar, para preparar, para adorar a Deus, santificar a sua vida. Eles viviam exclusivamente de servir no templo. Então eles tinham as suas escalas e tinham os seus turnos. Então tinha o dia que era o dia, que nem aqui. Hoje eu estou pregando, domingo que vem é um outro, domingo passado fui eu só porque eu pedi para pregar 2 vezes, mas eu não faço isso sempre. E aí a gente recebe
de cada um, que cada um tem. Os sacerdotes eram assim. E os levitas, os cantores e os músicos serviam assim. Mas no dia da inauguração do templo, estava todo mundo, não foi pular o turno, não ficaram, quebrar as escadas, todo mundo subiu na plataforma ao mesmo tempo. E a gente já fez isso uma vez, que é uma coisa legal de fazer. Todo mundo sai no ministério do louvor, subir para todo mundo junto, ministrar juntos, esquece a escala. E vamos fazer algo tremendo. Tudo pronto, tudo preparado. E aqui acontece algo que eu espero que salte aos seus olhos, como saltou aos meus. Então aqui, ó, quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças. Para quê? Eles estavam lá, todos nas suas posições, todos ali juntos, cada um no seu instrumento, cada um na sua voz, todos naquele momento glorioso, e eles iam então louvar a Deus. E então entenda que a adoração ao Senhor naquele momento, ela é o quê? Louvar ao Senhor e render-lhe graças. Não adianta a gente cantar se nós não estivermos com o coração grato ao Senhor. Não adianta nós aqui que ministramos aqui em cima, se a gente estiver pensando que, mas o cara hoje desafinou, o cara chegou atrasado. A gente passa por isso aqui no ensaio. Depois a gente ora, fala, Senhor, acabou aqui. Agora nós queremos adorar o Senhor. Nós queremos apresentar o nosso coração ao Senhor. Se não, atrapalha. E se você entra aqui, você ali, esse cara de novo, essa música eu não gostei. Hoje estava alto, hoje estava um pouquinho baixo, hoje estava desafinado, hoje não. Queridos, lembra de uma coisa? Não é para vocês, é para Deus. E nós estamos convidando vocês para virem juntos conosco adorar a Deus. Não é show. Não é show, louvor não é show. Eu sei que existem pessoas que acham que louvor é show e que sobem nas plataformas para dar um show, fazer uma performance. E essa pessoa tem que ter muito temor de Deus para fazer uma coisa dessa, ou muita falta, uma ignorância de temor a Deus, de achar que vai subir numa plataforma e em vez de adorar a Deus, vai adorar a si mesmo. Você olha como eu sou bom, como eu sou talentoso, e paga alguns milhares de reais para mim porque eu mereço. Isso é o fim do mundo, literalmente. Isso aqui é a apostasia que entrou. Então, a adoração é o quê? Nós estamos aqui facilitando para vocês virem juntos conosco adorar a Deus. E adorar a Deus está junto com ser grato a Deus. Porque eles estavam todos desta forma. Então tinha as melhores músicas, os melhores cantores, os melhores instrumentistas, tudo do bom e do melhor. O templo era aquela coisa incompreensível de glória. Tem um falsificado ali na Celso Garcia, porque é parecido. Pegou a ideia, um esboço. Mas era muito mais do que aquilo, porque naquele estava a glória de Deus. Naquele estava o poder de Deus. Aquele lugar era perfeito nas medidas, nos detalhes, os tecidos, as pedras, tudo que foi usado. Deus, Ele falou, eu quero assim. E aí então, eles estavam lá, todos juntos, para louvar o Senhor e render-lhe graças. Então quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos, tinha a turma do Ícaro lá, os símbolos lá, e outros instrumentos musicais deve ser, está errado aqui, outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu já vivi uns cultos nessa direção assim, que não chegou desse tamanho. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o culto que eu estava tinha tanta presença de Deus, que eu estava de mão levantada assim, e a nuvem veio assim, e eu fiquei dentro da nuvem. Foi tremendo.
Foi assim que eu fui batizado do Espírito Santo. Muita presença de Deus. Porque sabe o que acontece? É que Deus fala, isso aqui está tão legal, essa reunião está tão tremenda, que eu não quero ficar aqui em cima recebendo, eu quero ir embaixo com vocês, eu quero entrar nessa congregação, eu quero entrar nessa assembleia, eu quero tomar o controle desse culto agora. Os que estão ministrando não conseguem ministrar o que eu quero ouvir, deixa eu entrar e tirar do coração de todo mundo o que eu quero ouvir agora, para a minha glória, porque esses corações me agradecem, porque a obediência para preparar todas as coisas foi atendida, porque as canções são aquelas que eu peço para me cantarem, porque essas pessoas foram ungidas para serem os ministros de adoração que eu constituí para mim mesmo no meu povo, e então o Senhor vem, e Ele recebe a nossa adoração, e quando isso acontece, nós não seremos mais os mesmos, o impacto da presença do Senhor será tremendo, ninguém vai sair daqui doente, ninguém vai sair daqui com problemas emocionais, todos serão impactados pela presença do Senhor, porque na presença do Senhor há delícias perpetuamente, é o que Davi nos fala. Essa palavra, eu chamei para o pessoal da ponte, o poder da gratidão. Agora, normalmente, o pastor prega alguma coisa, e aí assim, o poder da gratidão. Aí, não aqui, mas em outro lugar, opa, então tem um segredo de Deus, de alguma coisa que Ele vai fazer para mim. Se eu agora achar essa chave do poder da adoração que Ele está pregando, então deixa eu tomar nota para eu começar a fazer isso, para eu poder receber o que eu acho que agora vai ser liberado, porque é a nova chave da unção que o pastor está liberando. Eu quero, então eu vou ser grato a Deus, porque eu quero. Aqui não, em nome de Jesus, porque o poder da adoração é o poder de fazer você ser mais recebido por Deus. E isso basta. É você ter mais intimidade com Deus. E é isso que Ele quer de nós. É você e eu sermos mais transformados em quem Ele quer que nós sejamos. Porque a gratidão, o poder da gratidão, é que nós conseguimos agradar mais a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu sinto até decepção com alguns. A gratidão leva você a agradar a Deus. Se você agradece por aquilo que você ainda não recebeu, isso é fé. Você sabe que Deus vai suprir e você não precisa receber, porque você não está preocupado com a coisa que vai vir, ou você está interessado em agradar a Deus que dará. Jesus fala isso, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor vai cuidar de nós todos os dias, até aquele dia. Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo a mendigar o pão, diz a palavra. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Portanto, Ele não dá o de amanhã, Ele dá hoje. E amanhã é hoje, e depois de amanhã é hoje, e a semana que vem é hoje, e o mês que vem é hoje, e o ano que vem é hoje. Deus só está conosco no hoje, por enquanto, porque nós estamos presos no tempo. Em breve vamos estar com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Então, o que eu quero que você medite, e eu estou, desde ontem que eu estou em crise com isso, porque para pregar é complicado, porque eu não posso vir aqui pregar uma falsidade para você, que não seja o que eu estou agora, então, comprometido a pôr em prática na minha vida. Em tudo dai graças. Não significa que você vai agradecer por uma tragédia, mas significa que você vai ser grato na tragédia. Entende isso? Semana passada falamos da tempestade. Então não é ser grato pela tempestade, mas ser grato pelo que aconteceu na tempestade. Jesus se revelou, eles cresceram em fé. Eles conheceram Jesus de uma maneira que eles não pensavam que Jesus pudesse se mover, eles não sabiam ainda. Pensando nos meus pais, sou grato porque eles morreram? Claro que não. Mas eu sou grato por tudo que eles representaram na minha vida, enquanto vivos? Claro que sim. Sou grato a Deus porque eu sei onde eles estão, eu sei que eu vou encontrar com eles em breve. Glória a Deus, gratidão em tudo dai graças. Você entende? E quando nós somos gratos em tudo, nós podemos ter certeza que todas as coisas, Deus vai fazer de alguma maneira, operarem algo em nós, para a glória dEle. Nós precisamos ajustar alguns detalhes do que cremos. Precisamos focar em algumas coisas que são mais importantes do que outras que nós colocamos no dá.
Você quer que Deus te dê coisas? Cuide bem das que você tem. Agradeça por elas. Cuide bem das suas roupas. A Fúvia tem roupas de quase 20 anos, guardadinha lá em ordem perfeitamente. Ela usa essas peças que são novas. Ela cuida bem de todas. Cuidar bem do que Deus te dá, te habilita para receber mais. Cuidado que você tem que ser grato a Deus, habilita que Ele se revele mais. Vamos fazer isso? Sabe qual é o meu convite hoje? Eu quero te convidar a investir um tempo agora onde você está e começar a agradecer a Deus por coisas. E eu espero que a gente esteja aqui 14h, se você entendeu o que eu falei, e você agradecendo a Deus. Porque se você orar 3 minutos, eu vou tacar um sapato na tua cabeça, porque você não entendeu nada do que eu preguei aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher com gratidão pelas coisas que Ele te deu, por tudo que Ele fez na sua vida até hoje. Se você conhece a Cristo, agradeça pelas pessoas que pregaram, que oraram por você. Quem sabe não é hoje o dia que o Senhor vai nos invadir aqui, esse lugar, pela nossa gratidão. E no meio da adoração, Ele vai encher esse lugar com a glória dEle. Se nós tivermos uma grande unidade de gratidão. Aleluia. Agradeça. 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 Agradeça.